Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. A gente vai hoje continuar a leitura do livro da vida. Vamos continuar, agora vamos começar o capítulo 1. E se você ainda não assistiu o vídeo passado, você pode clicar aqui embaixo. Eu vou criar uma playlist com todos os vídeos a partir de agora. E aqui no link, na descrição, vai estar um link para a introdução, onde eu começo. E se você já começou, então pode pegar o seu livro e a gente vai ler juntos Santa Teresa d'Ávila, Livro da Vida, capítulo 1. Trata como o Senhor lhe começou a despertar a alma para a virtude na sua infância, e quanto a isso ajuda os pais a serem virtuosos. A início de cada capítulo ela faz como se fosse um título, a descrição do que ela vai dizer naquele capítulo. E aí é interessante o capítulo 1 trata de como o Senhor que começou a despertar a alma para a virtude na sua infância. Na tradução, fica muito variado, assim, muitas traduções variam sobre. Em inglês, quando eu li em inglês, ele falava a santa fala de como. Em outra tradução que eu vi em português, dizia o capítulo 1 trata de. Esse capítulo fala de. Mas, assim, muito provavelmente, Santa Teresa queria falar do capítulo, que o capítulo fala. É a introdução. Vamos lá. Ter pais virtuosos e tementes a Deus, se não fosse tão ruim, me bastaria. Com com o que o Senhor me favorecia para ser boa. Era meu pai afeiçoado a ler bons livros, e assim os tinha em vernáculo, para que seus filhos os lessem. Isso, com o cuidado de que minha mãe tinha em fazer-nos rezar, sermos devotos de Nossa Senhora e de alguns santos, fez-me despertar, segundo me parece, na idade de 6 ou 7 anos. Ajudava-me o não ver em meus pais favor senão para a virtude. Tinham muitas. Era meu pai homem de muita caridade para com os pobres e de compaixão para com os enfermos. Com os criados tinha tanta que jamais se pôde conseguir que tivesse escravos, porque eles tinha grande dó. Estando uma vez em sua casa, uma de seu irmão a tratava como a seus filhos. Dizia que, por não ser ela livre, não sofria a sua compaixão. Era de grande verdade. Ninguém jamais o viu jurar ou murmurar. Era extraordinariamente honesto. Minha mãe também tinha grandes virtudes e passou a vida com grandes enfermidades, grandíssima honestidade, com ser de muita formosura, jamais deu ocasião para que se entendesse que ela fazia caso, porque apesar de morrer aos 33 anos, já seu traje era como de pessoa de muita idade, muito pacífica e de grande entendimento. Foram grandes os trabalhos por que passou enquanto viveu. Morreu muito cristamente. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. Por vontade de Deus, todos se pareceram com os pais, em ser virtuosos, menos eu, embora fosse a mais querida de meu pai. E antes que eu começasse a ofender a Deus, parece que tinha alguma razão para isso. Mas quando me recordo das boas inclinações que o Senhor me tinha dado, lastimo o mal que eu delas. Ai, perdão, desligou sozinho. Éramos 3 irmãs e 9 irmãos. Por bondade de Deus, todos se pareceram com os pais, em ser virtuosos, menos eu, embora fosse a mais querida de meu pai. E, antes que eu começasse a ofender a Deus, parece que tinha alguma razão para isso, mas, quando me recordo das boas inclinações que o Senhor me tinha dado, lastimo o mal que eu delas me soube aproveitar. Meus irmãos em coisa alguma desajudavam a servir a Deus. Tinha um, quase da minha idade, que era aquele a quem eu mais queria, embora todos tivessem grande amor, e eles a mim. Juntávamos ambos a ler a vida dos santos, como via os martírios que, por Deus, as santas passavam, parecia-me compararem muito barato o ir gozar de Deus e desejavam muito morrer assim, não pelo amor que eu entendesse lhes ter, senão para gozar, tão em breve, dos grandes bens que lhe haver no céu.
e tratava com esse meu irmão do meio que haveria para isso. Combinamos ir à terra dos mouros, esmolando por amor de Deus, para que lá nos decapitasse. Parece-me que nos dava o Senhor ânimo em tão tenra idade. Se víssemos algum meio, mas, mas, o termos, mas os ternos pais pareciam o maior embaraço. Aqui ela está falando do desejo que ela tinha de ver Deus, né? E aí ela queria ir para os mouros nessa época aqui, né? 1500, na segunda metade, né? Metade do século XVI, a Espanha ainda estava invadida pelos mouros. Os mouros são os muçulmanos, os islãs. E aí se sabe, né, que desde aquela época não era muito fácil para os cristãos. E aí Santa Teresa está planejando com o irmão dela fugir para ir lá para os mouros. E eu pedi por esmola, por favor, me decapite, que é porque eu quero ir para o céu. Porque não era porque eu tinha amor a Deus, né? Aquelas vezes, não é porque eu tinha amor a Deus, porque eu queria gozar das alegrias do céu. Espantávamos muito o dizer-se que no que ilíamos, que a pena e a glória era para que a pena e a glória era para sempre. Acontecia-nos estar muito tempo tratando disto e gozávamos de dizer muitas vezes para sempre, sempre, sempre. Com pronunciar isso muito devagar, era o Senhor servido que nessa meninice me ficasse impresso o caminho da verdade. O desejo de eternidade brotando desde a tenra infância de Santa Teresa. É muito lindo isso. E perceber que Deus colocou a semente de eternidade lá no coração dela. Quando vi ser impossível ir aonde me matassem por Deus, resolvemos-nos fazer eremitas em uma horta que havia em casa. Tentávamos, conforme podíamos, fazer ermidas, pondo umas pedrazitas que logo nos caíam, e assim não achávamos remédio em nada para os nossos desejos. Faz-me agora devoção ver como Deus tão cedo me dava aquilo e depois eu perdi por minha culpa. Essa história ela não contou como é que foi. Ela chegou a fugir com esse irmão dela para tentar ir para a Terra dos Mouros, mas é, primeiro que ela fugiu para o lado errado, né? Ela, na direção que ela estava seguindo, ela estava indo para a direção dos espanhóis mesmo. E segundo que um tio dela encontrou com ela e esse irmão na porta da cidade e aí, não, tá bom, vamos parar de besteira e vamos voltar para casa. Aí levou ele de volta para casa. E aí depois essas tentativas de eremita, né? Como a semente do coração tá lá, né? E continua. Dava esmola conforme podia, e podia pouco. Procurava solidão para rezar as minhas devoções, que eram muitas, em especial o rosário, do qual minha mãe era muito devota, e assim nos fazia selo. Gostava muito, quando jogava com outras pequenas, de fazer mosteiros, como se fossem meus freiras, e parece-me que desejava sê-lo, embora não tanto como as outras coisas que já disse. Recordo-me que quando morreu minha mãe, fiquei da idade de 12 anos, pouco menos. Quando comecei a perceber o que tinha perdido, fui-me aflita a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei-lhe com muitas lágrimas que fosse minha mãe. Embora o fizesse com simplicidade, parece-me que me tem valido, porque conhecidamente tenho encontrado nesta Virgem Soberana sempre que me tenho recomendado a ela, e enfim, tomou-me assim. Aflige-me agora ver e pensar o motivo de eu não ter ficado empenhada nos bons desejos com que comecei. Ó Senhor meu, pois parece determinaste que me salve. Praza a vossa majestade que assim seja. E fazendo-me tantas mercês como me tendes feito, não terias tido por bem, não para meu proveito, mas por respeito vosso, não, não, que se não sujasse tanto a pousada onde tão de contínuo havíeis de morar. Aflige-me, Senhor, até eu dizer isso, pois sei que foi minha toda a culpa, porque não me parece vos tivesse ficado nada por fazer, para que desde a cidade não fosse toda vossa. Quando vou queixar-me de meus pais, também não posso, porque em tudo não vi neles, senão bem e cuidado do meu bem. Pois,
Passando desta idade em que comecei a entender as graças de natureza que o Senhor me dera, que segundo diziam eram muitas, quando por elas se lhe havia de dar graças, de todas me comecei a servir para o ofender, como agora direi. E assim termina o capítulo 1. Santa Teresa, ela vai ela vai assim, falando aqui do final da infância, ela dizendo que ela teria todas as ferramentas para ser muito boa, mas depois ela se afasta da bondade, da virtude, né? Mas é muito interessante que a gente pode tirar desse capítulo a importância dos pais, a influência dos pais, ensinar os filhos a rezar, a ensinar a devoção, a ver os, da importância que os filhos, né, que os filhos vejam os pais rezando. Tudo é tudo muito importante porque isso coloca a semente da virtude no coração da pessoa. A gente vê que o Senhor preparava a Santa Teresa desde a infância para ser essa grande santa que ela foi. Então, desculpe mais uma vez pelos erros de leitura. Falhou aqui o Kindle algumas vezes, teve falhas técnicas, mas eu espero que vocês estejam aproveitando como eu, para ler pela primeira vez, para reler o livro da vida. E aí a gente vai se encontrar na semana que vem para o capítulo 2 de Santa Teresa. Então, Deus abençoe. Até a semana que vem.